É nosso convidado o eurodeputado e vice-presidente do Parlamento Europeu, Pedro Silva Pereira. Muito boa tarde e obrigada por estar connosco neste 1820. Ora, este é um Conselho Europeu que acaba por ser histórico e já vamos às razões que levam a isso. Para já analisamos as medidas discutidas pelos líderes europeus para fazer face à crise energética e à inflação. Vivemos um cenário imprevisível que levará a alterações consecutivas de estratégias? Bom, sem dúvida que esta guerra tem um impacto muito importante ao nível naturalmente económico e humanitário, mas também muito especificamente ao nível energético. A União Europeia foi encontrada numa situação em que, em particular, alguns dos seus países estavam muito dependentes da energia russa e precisam agora de, urgentemente, diversificar as suas fontes de abastecimento, o que não se faz sem custos nem dificuldades. O que a Comissão Europeia está a fazer, em conjunto com os Estados-membros, é encontrar soluções para este primeiro problema, que é um problema da autonomia energética da União Europeia, e, por outro lado, responder também a uma outra consequência no plano energético, que diz respeito aos preços da energia. Portugal tem aqui uma situação um pouco diferente de outros Estados mais fortes, porque Portugal não está dependente da importação de energia russa, porque fez em devido tempo um grande investimento nas suas energias renováveis e tem outras fontes de abastecimento. Está até em disposição e em posição de colaborar com a União Europeia no abastecimento de energia, se as interligações que há muito tempo se fala forem realmente concretizadas, para ajudar a União Europeia a enfrentar este desafio, que é um desafio económico de primeira grandeza, e hoje foi um dos temas de debate no Conselho Europeu. Mas essas soluções de que fala Pedro Silva Pereira já fazem parte também do pacote de várias soluções que Ursula von der Leyen falou hoje para fazer face a eventuais adversidades que possam chegar, como foi, por exemplo, o caso da pandemia Covid-19, em que a União Europeia teve de fazer um plano de raiz. Já faz parte deste plano? Sim, uma das intenções que existe é de operar esta compra conjunta de energia e também de bens do setor agroalimentar, de maneira a responder solidária e coletivamente a um desafio que é um desafio comum. Logo desde o início que a Comissão Europeia percebeu que era preciso agir e, portanto, há medidas que estão desenhadas para reduzir essa dependência energética, com metas bastante ambiciosas. Mesmo aqueles países mais postos, como é o caso da Alemanha, tomou imediatamente a medida de suspender o Nord Stream 2, que seria um gasoduto de abastecimento de gás natural com origem na Rússia. Depois adotou também outras medidas que têm a ver com o reforço da sua capacidade de receber gás natural de outras proveniências, porque no caso do gás a situação é bastante mais complicada do que no caso do petróleo, porque no caso do gás é preciso construir fisicamente infraestruturas de armazenamento de gás liquefeito, e é isso que a Alemanha está a fazer, mas não há dúvida que, sobretudo agora com as medidas que a Rússia tem vindo a tomar, de limitar a exportação do seu gás para vários países europeus, é de prever que vamos enfrentar momentos de alguma dificuldade e, em particular, a indústria alemã teme consequências que seriam muito complicadas para o seu funcionamento, a sua normal operação e também para a economia europeia, por consequência. E esta instabilidade económica, até porque nós vimos acontecer aqui uma união histórica dos 27 com esta invasão da Rússia na Ucrânia, esta instabilidade económica pode eventualmente pôr em causa esta união dos 27? Eu creio que ao longo desta crise a União Europeia tem construído soluções e respostas com um grau muito considerável de unidade, aliás, surpreendendo com isso muita gente, e em particular o Sr. Putin, naturalmente. No entanto, é evidente que na discussão das medidas a incluir nos diferentes pacotes, os interesses económicos e a situação económica de cada um dos países também pesa e, portanto, isso pode levar a algumas discussões, mas não creio que
esta nota dominante de uma União Europeia, por um lado, solidária com a Ucrânia e, por outro lado, unida nas respostas enérgicas contra esta invasão intolerável da Ucrânia por parte da Rússia, dê sinais de abrandar. Creio que estão todos muito conscientes de que este desafio que a União Europeia enfrenta e que a Ucrânia, em primeira linha, naturalmente, enfrenta primeiro que todos, é um desafio comum que precisa de ser respondido com unidade e com solidariedade. Isso viu-se também na frente de respeito aos refugiados. Alguns dos países que estão mais expostos aos fluxos de refugiados no leste da Europa são aqueles que eram mais renitentes a medidas solidárias de acolhimento dos refugiados e de consideração da problemática da imigração. Agora, também esses compreendem melhor que estes problemas, que são comuns, são melhor enfrentados em comum e com solidariedade. E creio que, aliás, os europeus compreendem isso, compreenderam isso já no quadro da resposta sanitária à pandemia, que a União Europeia conseguiu finalmente responder à altura das circunstâncias, também no lançamento das medidas de recuperação económica pós-crise e agora também perante este desafio inimaginável com a questão da guerra na Ucrânia, a resposta tem sido firme, com sanções sem precedentes contra a Rússia e que serão certamente intensificadas no futuro próximo, e depois com a procura destas soluções comuns e integradas, que naturalmente não eliminam os problemas, a inflação aí está, com consequências para as famílias e para as empresas, mas que são a forma que temos de reagir a uma situação extraordinariamente difícil. E é precisamente uma posição da União Europeia em relação à Ucrânia que torna este Conselho Europeu histórico. E isto marca aqui uma posição política, há aqui uma mensagem muito clara da União Europeia para o Kremlin? Sim, para o Kremlin e para o povo ucraniano. Eu creio que com este gesto de atribuir o estatuto de candidato à Ucrânia e à Moldova, o que a União Europeia está a fazer é reconhecer as aspirações do povo ucraniano, que há muito se bate por este horizonte, por esta perspectiva europeia, e a União Europeia reconhece essa ambição do povo ucraniano num momento particularmente difícil e é, portanto, sobretudo um sinal político e também geopolítico, como diz, porque para a Rússia... Mas qual é esse sinal político? Uma afirmação de unidade. É uma afirmação de solidariedade para com a Ucrânia. É claro que o processo que se abre com a atribuição do estatuto de candidato é um processo longo e exigente, e aliás o primeiro-ministro português não se tem cansado de sublinhar a importância de ele ser encarado com todo o sentido de responsabilidades. Eu diria até que o primeiro-ministro, neste sentido, foi uma voz de bom senso e de responsabilidade neste processo. E porquê? Porque a partir do momento em que se reforça a ambição e as aspirações da Ucrânia numa adesão à União Europeia, então é preciso tirar daí todas as consequências. E isso significa acompanhar e estimular o processo de reformas na Ucrânia, que é essencial, mas não apenas isso. Também se trata de preparar a União Europeia para poder, num futuro que não sabemos exatamente quão longínquo será, poder absorver novos Estados-membros. Eu queria chamar a atenção para que nas conclusões do Conselho... Mas há alguma insatisfação de alguns países também, e nós vimos essas críticas, a insatisfação de alguns países que já esperam há anos por esta adesão. Como é que a União Europeia encara estas críticas? Exato, mas essas críticas fazem parte da compreensão das dificuldades deste processo. Quer dizer, nós temos uma situação que é a seguinte: a Turquia é candidata há 23 anos à adesão à União Europeia. As negociações começaram em 2005 e foram suspensas em 2016. Estão longe dos 35 capítulos em discussão, só um parece estar mais ou menos encaminhado. A Macedónia do Norte é candidata há 17 anos. As negociações não começaram ainda sequer, nem começam com o Conselho Europeu de hoje. O Montenegro é candidato há 12 anos. As negociações começaram em 2012. Dos capítulos em discussão, apenas 3 estão discutidos em relação aos 15 que estavam abertos.
Depois temos a Sérvia. A Sérvia é candidata há 10 anos. As negociações começaram em 2014 e apenas 2 dos 35 capítulos se podem considerar encerrados. A Albânia é candidata há 8 anos. As negociações ainda não começaram. E, portanto, realmente há aqui um risco de gerar uma expectativa na Ucrânia que não pode ser cumprida. Este é um processo longo, exigente, os requisitos de adesão não podem ser, nem vão ser certamente aligeirados. E, portanto, são mais complicados por causa da guerra também, porque a Ucrânia tinha uma série de objetivos para cumprir, certo? Ou seja, que também se agravam agora, que se vão arrastar no tempo por causa deste conflito. Ainda aqui há umas semanas, o presidente Macron disse: eu estou disponível para tudo, menos para a adesão à União Europeia de um país em guerra. Porque é evidentemente que a estabilização das fronteiras é também uma das condições que se torna necessária para que a ambição possa ser cumprida. Mas eu queria chamar a atenção para uma mensagem que está nas conclusões do Conselho, que diz que o progresso de cada país em relação à sua possível adesão deve depender do mérito do cumprimento dos critérios de adesão, portanto, cada país tem que fazer a sua parte de reformas, tendo em conta, e este ponto é que é importante, as capacidades da União Europeia para absorver novos membros. Quer dizer, não trata apenas sequer dos países candidatos cumprir os requisitos, a União Europeia também tem que fazer reformas para que possa absorver novos Estados-membros. Os seus contenciosos de Estado de Direito com alguns países precisam ser resolvidos, os mecanismos de decisão têm que ser compatíveis com o processo de alargamento e as questões institucionais e mesmo orçamentais que implicam que este alargamento precisam de ser consideradas. É por isso que nós não podemos pôr à frente da urgência, e a urgência é ser solidários com a Ucrânia numa situação de guerra, um processo que sabemos que é um processo longo, exigente e que tem muitas implicações que transcendem até o esforço dos países candidatos. Pedro Silva Pereira, agradeço-lhe a presença neste jornal. Uma boa noite e um bom fim de semana. Boa noite, muito obrigado.